Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui um vídeo diferente. É um vídeo especial que eu fiz, onde eu vou mostrar uma inscrita minha, falar sobre uma inscrita minha que entrou em contato comigo a respeito de uma dúvida que ela tinha para aplicar uma técnica que ela viu em um dos meus vídeos, o vídeo sobre decapitação de suculentas. Então ela entrou em contato, falou que queria aplicar nas suculentas dela, só que ela tinha algum receio, tinha um pouco de medo, porque ela nunca tinha feito essa técnica e pediu minha orientação. Aí eu pedi para ela que ela me mandasse fotos das suculentas dela, da suculenta a qual ela desejava fazer essa técnica, e ela foi me mandando fotos e eu fui orientando e fomos trocando experiências. E foi assim muito legal essa nossa interação. Então eu vou mostrar nesse vídeo como aconteceu isso e o passo a passo da orientação que eu dei para ela de como fazer essa técnica, e você vai poder acompanhar certinho e ver como que ela conseguiu realizar então a técnica da decapitação através da minha orientação. Então bora pro vídeo. Então, como eu falei no início do vídeo, uma inscrita minha, ela assistiu um vídeo, mais especificamente o vídeo sobre decapitação. Eu vou deixar o link aqui nos cards aqui, se você não viu esse vídeo. E ela tinha algumas suculentas na casa dela e ela queria aplicar essa técnica. Porém, ela nunca tinha feito e ela tinha algumas dúvidas sobre como fazer isso. Então, ela entrou em contato comigo, me enviou fotos da suculenta dela e eu fui orientando ela. Então eu vou mostrar para vocês as fotos, o passo a passo de todo o procedimento que eu fiz junto com ela, e vou explicando para vocês o que eu falei para ela fazer, a forma como ela fez e o resultado depois dessa técnica aplicada na suculenta dela, tá bom? Então bora lá. Bom, vamos lá pessoal. Essa minha inscrita me enviou diversas fotos. Eu vou estar comentando cada foto sobre a dúvida dela e como eu ajudei ela. Bom, essa primeira foto é a foto da suculenta dela. Então ela me enviou essa foto. Ela viu o vídeo sobre decapitação e queria saber se era possível fazer decapitação nessa suculenta dela, que está com diversas hastes florais. Haste floral, pessoal, é como se fossem esses galhos compridos aqui que estão saindo da planta principal. Isso é um processo comum de grande parte das suculentas, que elas emitem essas hastes chamadas de hastes florais. Por quê? Porque algumas, dependendo do tipo da suculenta, elas podem dar flores nessas hastes, ou não, ou simplesmente são apenas uma extensão da planta para o seu próprio crescimento. Ela vai continuar crescendo, emitindo várias hastes, né, e desenvolvendo aí a sua, digamos assim, maioridade. Então eu falei para ela que sim, que era possível fazer a decapitação dessas hastes e fazer novas plantas através dessas hastes cortadas. Então aqui nessa outra foto, ó, vocês estão vendo, eu vou aproximar aqui, ó, a haste floral é bem grande. Ela estava com um pouco de medo de fazer decapitação e deixar a suculenta dela feia, ou então a suculenta dela não gostar desse tipo de procedimento e acabar prejudicando ela. Eu falei que não, que é normal, que ela poderia fazer sim a decapitação ou de toda a haste ou de parte da haste, né? E isso não ia prejudicar a suculenta, pelo contrário, isso ajuda o desenvolvimento da suculenta, estimula ela a produzir brotação aonde foi cortado, igual eu mostro no vídeo lá da decapitação, mas naquele vídeo lá eu decapito a planta principal, né? Não são as hastes, mas é o mesmo procedimento e ele tem o mesmo resultado. Então eu falei para ela, você escolhe ou cortar a haste toda, né? Retirar a haste toda da planta, ou cortar metade da haste. E foi o que ela fez. Vejam essa foto aqui, ó. Então ela tinha 4 hastes florais, ela cortou
decapitou as 4 hastes, né? Uma parte das hastes, porque era a primeira vez que ela estava fazendo esse tipo de procedimento, então ela não quis tirar toda a haste. Notem aqui que foi bem cortada as hastes, tá? Olha aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Aqui dá para vocês repararem que ela cortou na diagonal, fez o corte corretamente, da forma que eu ensino lá no vídeo sobre decapitação. Que sempre que você for decapitar a suculenta, né, de preferência, sempre corte na diagonal. E por que eu falo para cortar na diagonal? Porque aqui, ó, nessa outra foto que ela enviou, reparem aqui que onde houve o corte é um ferimento que você causou na planta. Então, esse ferimento ele tá, digamos assim, em carne viva. E se por um acaso acontecer de cair água aqui e a água ficar parada, essa água pode ter contaminantes, que são fungos e bactérias que podem causar a podridão do caule, onde cortou, e pode prejudicar toda a planta. Então, quando você decapita na diagonal, deixa eu passar para a próxima foto para mostrar, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tá cortado na diagonal. Se acontecer de cair água por um descuido aqui, a água vai escorrer, ela não vai ficar parada na haste. Então, corre menos risco de vir a contaminar a suculenta. Mas é claro que esse corte aqui, em 1 ou 2 dias no máximo, já está cicatrizando. Já vai estar cicatrizado, vai virar uma casquinha aqui e vai tampar, né? Pelo processo natural da planta de cura dela, ela cicatriza e depois não tem mais o perigo de entrar nenhum contaminante. Igual a gente, quando a gente machuca, não forma uma casquinha lá que impede que entre sujeira, então é a mesma coisa. Aqui mais o corte na outra suculenta, tá? Então, pessoal, como está aberta a cicatriz, mesmo que esteja na diagonal, evitem de molhar a planta. Eu falo assim de deixar cortar na diagonal, caso aconteça, às vezes a planta está exposta ao tempo, acontece de chover ou de, sei lá, alguém sem querer regar a planta, tá? É para evitar esse tipo, mas se possível, não regue a planta por 1 ou 2 dias pelo menos, ou se for regar, regue na parte que não está cortada, né? No substrato, no solo, ali nas raízes ou nas outras partes da planta que não tem nenhum ferimento, tá bom? Aqui, ó, vejam que a haste floral que ela cortou é bem grande, tá? Não dá muito para perceber naquela outra foto que ela parece aquelas 4, mas aqui na mão dela a gente percebe o tamanho, é bem grande, então ela tá num tamanho ideal, né? Pode ser menor, maior, não tem problema, mas essa aqui tá excelente para se transformar numa nova planta. Aí eu falei para ela remover metade das folhas, porque para formar um caule, para ela poder enterrar esse caule, né? Para ele enraizar e crescer, e mantém as folhas da parte de cima para a planta continuar seu crescimento. Claro que falei para ela não remover, quer dizer, não jogar fora as folhas, né? Que ela pode aproveitar e fazer um berçário com as folhas, porque as folhas também geram brotos, né? Então, se você não viu o vídeo sobre berçário, assiste lá que eu explico sobre berçário com folhas de suculenta, e lá eu ensino a forma correta de retirar as folhas do caule de forma que você possa usar elas para berçário. Então eu falei para ela remover as folhas e utilizar depois para berçário. Aqui está o caule, né? Já com as folhas retiradas, ó, ela formou um caule, então esse caule ela pode enterrar e esse caule vai enraizar aqui onde não tem folhas, né? Ele vai começar a emitir raízes depois de 1 semana e meia, 2 semanas mais ou menos, e começa a enraizar e a planta continua o seu crescimento natural, né? Durante esse período ela fica um pouco estagnada, mas assim que ela começa a gerar raízes, ela vai continuar o crescimento naturalmente e vai virar uma nova planta. Aqui está, ó, dá para ver, ela já
removeu as folhas, ó, todas as folhas estão aqui e ela fez o procedimento corretamente, tá de parabéns, ó, dá para perceber que o meristema tá intacto, tá preservado, né? E o meristema é muito importante para a geração de novos brotos, como eu explico lá no vídeo sobre berçário. E ela enterrou então os caules nesse substrato para gerar um novo vasinho com novas flores, com novas plantas, quer dizer. Aqui, ó, uma visão aérea para vocês perceberem. Uma coisa importante, pessoal, eu indiquei a ela, né, de enterrar essas hastes que ela decapitou em um substrato seco, tá? Por quê? Porque assim como a planta teve um ferimento, aqui na haste também houve um ferimento igual, né? E então, se você plantar ele num substrato úmido, corre o risco também de contaminar e você acabar perdendo essas hastes por podridão, tá bom? Então, enterrem num substrato seco, como ela fez aqui. Ela seguiu corretamente as orientações, né? E assim, como a planta não tem raiz, então não tem necessidade de regar por enquanto. Essas hastes não vão morrer, tá? Por quê? Porque a suculenta ela tem água no seu interior, então ela consegue se manter viva por algum tempo, né? Por algumas semanas. Ela vai absorvendo a própria água dela, utilizando para sua sobrevivência. E em torno de 1,5 semanas, 2 semanas, essas hastes já vão começar a gerar raízes. Aí sim, você pode estar fazendo a rega normalmente do substrato toda vez que ele estiver seco. Se durante esse período de 1,5 semanas, 2 semanas, você notar que as folhas de baixo começarem a murchar, a ficar um pouquinho enrugadinha, não tem problema, é natural isso. Por quê? Porque a planta está utilizando a água, né? Ela está absorvendo a água das folhas e para sua sobrevivência. Talvez ela perca algumas folhas, tá? Normalmente pode acontecer isso, ou só apenas ficar enrugado. Não tem problema, pessoal. Sua planta não vai morrer, pode ficar tranquilamente, não precisa de desespero. Tá? Entre 1,5 semanas, 2 semanas, você começa a regar esse substrato e as raízes novas vão absorver a água e vai novamente preencher essas folhas, vão revigorar. Se não revigorar, não tem problema, é só remover essas folhas, mas as outras folhas vão se manter saudáveis e a planta vai começar a absorver a água do substrato e não mais dela mesma, e vai manter o seu crescimento natural, tá bom? Então, tá de parabéns a minha inscrita, ela seguiu as orientações corretamente, fez tudo certinho, tá uma belezinha o vasinho dela, não está, pessoal? Olha que belezinha. E olha aqui, agora lá, essa foto aqui, ó, dá pra ver perfeitamente que ficou muito bonitinho o vasinho dela, e com certeza essas hastes vão crescer e vão gerar plantas lindas e maravilhosas novamente, tá bom? Pessoal, ela me mandou uma foto no outro dia da parte de que ela tinha decapitado. Notem aqui, ó, que já começou a cicatrizar, já está quase praticamente cicatrizado. Ó, podem ver que não tá mais aquele verde vivo, já está meio esbranquiçado, ou seja, já está seco, digamos assim, a ferida, com uma casquinha aqui por cima. Então agora você rega normalmente, que não tem problema nenhum se cair água aqui, nem se ficar empoçada a água. Mas se você fez o corte na diagonal, mesmo depois de cicatrizado, não vai parar água aqui nessa região. E uma coisa muito legal que vocês vão observar é que depois de algumas semanas também, a haste ela não vai continuar seu crescimento, porque não tem para onde ela crescer, né? Foi removida a parte de cima dela. Mas possivelmente vão começar a nascer brotinhos aqui próximo das folhas, ou até mesmo aqui na parte do ferimento, tá? Por quê? Porque a planta ela se sente estimulada, como eu falei, a gerar brotação. Então esses brotos podem sair aqui, aqui onde a folha está conectada com a planta,
ou aqui mesmo, e ela vai gerar novas brotações, vão nascer novas hastes e vão continuar o crescimento, tá bom? Então, pessoal, é isso. Então, assim como essa minha inscrita, se você assistiu algum dos vídeos do canal ou até mesmo neste vídeo e você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dúvida, não precisa ser especificamente a respeito do vídeo que você assistiu, pode ser a respeito de suculentas, tá? Pode deixar nos comentários do vídeo onde você assistiu e ficou com dúvidas ou em qualquer outro vídeo, ou você pode enviar a sua dúvida por e-mail do canal. Então eu vou deixar o e-mail aqui na descrição e você pode entrar em contato comigo por lá também, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar e orientar você. E daí você pode até enviar fotos das suas suculentas ou do tipo de dúvida que você tenha com relação a isso, e nós podemos até, quem sabe, combinar de eu fazer um vídeo sobre a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Então, mostrando no vídeo como eu resolvi a sua dúvida, eu posso estar ajudando, nós podemos, né, estar ajudando outras pessoas também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. E para você, minha inscrita querida, um enorme beijo, muito sucesso aí no cultivo das suas suculentas, e eu desejo que dê muitas brotações essas suas decaptações, esses seus bebês cresçam e se transformem em lindas plantas, e eu aguardo aí o resultado das suas decaptações, do seu replantio, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!